Sofia acordou sobressaltada com o som de batidas violentas na porta do quarto. Sofia! Abre essa porta agora! Gritava o pai, a voz ecoando como um trovão no apartamento antigo de Alfama, em Lisboa. Aos 18 anos, ela havia sido flagrada beijando Ana na varanda e agora o mundo desabava ao seu redor. A mãe chorava do lado de fora, implorando por explicações, mas Sofia sabia que não havia volta. Sua família conservadora, enraizada nas tradições católicas portuguesas, via o amor dela como um pecado imperdoável. Ela abriu a porta devagar, o coração acelerado, enfrentando os olhares acusadores. O pai, um pescador aposentado com mãos calejadas pelo mar, apontou o dedo trêmulo para ela. Você nos envergonha. Como pôde fazer isso? Com uma menina? Isso é contra Deus, contra a família. Ana, sua namorada secreta há 6 meses, havia fugido pela escada de incêndio minutos antes, deixando Sofia sozinha para lidar com a fúria. A mãe, com os olhos inchados, murmurou: Filha, isso é uma fase. Você precisa se curar. Mas Sofia sentia que não era uma fase, era quem ela era, um amor que florescia apesar das sombras da sociedade portuguesa, onde o casamento gay havia sido legalizado há pouco, mas os preconceitos persistiam nas ruas e nas casas. Naquela noite, após horas de discussões acaloradas, o pai deu o ultimato: ou você para com isso e se casa com um homem decente, ou vai embora daqui. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, empacotou suas poucas coisas em uma mochila velha. Aos 18 anos, sem dinheiro ou plano, ela saiu para as ruas frias de Lisboa, o vento do Tejo cortando sua pele como uma lâmina. Ana esperava em um café próximo, os olhos vermelhos de choro. Vamos juntas, disse Ana, apertando sua mão. Mas Sofia duvidava. Ana vinha de uma família mais liberal, mas ainda assim, o futuro era incerto. Elas se abraçaram sob a luz amarela dos postes, iniciando uma jornada de sobrevivência que testaria todos os limites. Nos dias seguintes, as duas vagaram por abrigos e ruas, dependendo da caridade de amigos e ONGs. Sofia trabalhava em empregos precários, limpando casas ou servindo mesas em tascas lotadas de turistas. O peso da rejeição familiar a consumia por dentro. Noites inteiras ela questionava se valia a pena lutar por um amor que a sociedade via como anormal. Porque eu nasci assim, pensou ela, olhando para o céu estrelado enquanto dormia em um banco de praça. Ana tentava animá-la, contando histórias de casais lésbicos que haviam superado obstáculos, mas a realidade era dura. Amigos viravam as costas, olhares julgadores nas ruas e a constante medo de violência. Um mês depois, a primeira grande traição veio. Ana, pressionada pela própria família, recebeu uma oferta: volte para casa e esqueça Sofia, ou perca tudo. Em uma conversa tensa em um hostel barato, Ana confessou: eu te amo, mas não aguento mais essa vida. Meus pais dizem que posso estudar na universidade se eu parar com isso. Sofia sentiu o chão se abrir. Você vai me abandonar? Depois de tudo? As palavras saíram como um grito sufocado. Ana abaixou a cabeça, murmurando desculpas, e no dia seguinte, partiu de trem para o Porto, deixando Sofia sozinha com uma nota: desculpe, mas eu preciso sobreviver. A dor da traição cortou fundo. Sofia, agora verdadeiramente isolada, mergulhou em uma espiral de depressão. Ela vagava pelas colinas de Lisboa, evitando os bairros onde sua família morava, temendo um encontro acidental. O conflito interno a atormentava. Era certo amar outra mulher em uma sociedade que pregava o oposto? As missas dominicais que ela frequentava na infância ecoavam em sua mente, com padres condenando a imoralidade. Mas no fundo, ela sabia que seu amor era puro, não uma escolha pecaminosa. Para sobreviver, ela começou a trabalhar em uma loja de souvenirs, fingindo uma vida normal, mas à noite, as lágrimas vinham. 6 meses passaram e Sofia encontrou uma mentora improvável, Marta, uma ativista LGBT mais velha que gerenciava um centro comunitário em Bairro Alto. Marta, com seus 40 anos e cicatrizes de lutas passadas, viu potencial em Sofia. Você não está sozinha, disse ela, oferecendo um quarto temporário e conselhos. Sofia começou a participar de reuniões, ouvindo histórias semelhantes, famílias que rejeitavam, empregos perdidos por preconceito.
Ali, ela aprendeu sobre direitos, sobre a lei que permitia uniões civis, mas também sobre as barreiras invisíveis na sociedade portuguesa conservadora. Porém, a pressão social não parava. Um dia, enquanto protestava em uma marcha pelo orgulho em Lisboa, Sofia avistou sua mãe na multidão, assistindo de longe com olhos tristes. O coração dela disparou. Ela quis correr até lá, abraçá-la, explicar. Mas a mãe virou o rosto e foi embora, deixando Sofia com uma ferida reaberta. Porque eles não entendem, pensou ela, caindo de joelhos após o evento. Marta a consolou, mudança leva tempo. Mas você tem que escolher se esconder ou lutar. Sofia decidiu lutar. Ela se matriculou em cursos noturnos de administração, sonhando em construir uma vida independente. Mas o custo era alto, noites sem dormir, empregos exaustivos e a solidão constante. Ela via casais heterossexuais passeando de mãos dadas, invejando a normalidade que lhes era negada. O conflito moral a consumia. Era egoísta insistir em seu amor, causando dor à família? Ou era certo sacrificar a felicidade por aceitação? Ao final do primeiro ano, Sofia recebeu uma carta anônima: volte para casa. Seu pai está doente. O dilema a dilacerava. Ir significaria negar quem era? Ficar seria abandonar a família? Ela chorou sozinha em seu quarto minúsculo, questionando todas as decisões. A tensão interna crescia, preparando o terreno para escolhas que mudariam tudo. Sofia hesitou na porta da casa da família, o cheiro familiar de cozida à portuguesa invadindo suas narinas. 10 meses haviam-se passado desde a expulsão e agora, com o pai acamado por um derrame, ela retornava. A mãe abriu a porta, os olhos marejados. Você veio. Mas o tom era cauteloso, como se Sofia fosse uma estranha. Dentro, o pai, fraco na cama, murmurou: filha. Por que você nos deixou? Sofia engoliu em seco, evitando a verdade. Eu precisava de espaço, mentiu, sentindo o peso da omissão. Os dias seguintes foram um turbilhão de cuidados e conversas tensas. A mãe insistia em arranjar encontros com filhos de vizinhos para você encontrar um bom homem. Sofia recusava, alegando foco nos estudos, mas o conflito interno a roía. Ela via o sofrimento do pai e se perguntava se sua orientação era a causa indireta de tudo. À noite, ela ligava para Marta, desabafando. E se eu fingir? Casar com um homem para agradá-los? Marta respondia firme: isso te destruiria. Seja fiel a si mesma. Enquanto isso, Ana reapareceu em uma mensagem: sinto sua falta. Podemos nos ver? Sofia, ainda magoada pela traição, concordou com um encontro em um café encheado. Ana estava diferente, mais confiante, estudando direito no Porto. Eu errei em te deixar, admitiu ela. Mas a pressão era demais. Sofia sentiu o antigo amor reacender, mas a desconfiança persistia. Elas passaram a tarde conversando, mãos se tocando discretamente, mas o medo de serem vistas as mantinha alertas. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o estigma em comunidades tradicionais era palpável. A reconciliação foi gradual, mas cheia de armadilhas. Sofia escondia Ana da família, vivendo uma dupla vida, filha devota de dia, amante secreta à noite. O estresse a consumia, ela perdia peso, dormia mal. Um dia, durante uma visita ao hospital, o pai confrontou: ouvi rumores sobre você e aquela menina. É verdade? Sofia negou, mas o olhar dele a perfurou. Se for, não volte mais, avisou ele. A ameaça a deixou em pânico. Perder a família novamente ou sacrificar o amor? Decidida a confrontar, Sofia organizou uma reunião familiar. Sentados à mesa, ela respirou fundo: eu amo mulheres. Isso não muda. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou: como você pode fazer isso conosco? O que os vizinhos dirão? O pai, fraco mas firme, disse: saia daqui. Mais uma vez, Sofia foi expulsa, mas agora com uma determinação nova. Ela se mudou para um apartamento compartilhado com ativistas, mergulhando no movimento LGBT.
Ana, inspirada, largou os estudos no Porto e se juntou a ela em Lisboa. Juntas, elas fundaram um grupo de apoio para jovens lésbicas rejeitadas, enfrentando a oposição de grupos conservadores. Em uma manifestação, elas foram vaiadas por manifestantes católicos, gritando pecadoras. Sofia sentiu medo, mas também o empoderamento. Porém, a traição veio de dentro. Uma amiga do grupo, invejosa do relacionamento delas, vazou fotos íntimas, não explícitas, para a família de Ana. A família de Ana reagiu com fúria, cortando o apoio financeiro. Ana vacilou, talvez devêssemos nos parar por um tempo. Sofia, ferida, argumentou, isso é o que eles querem. Dividir-nos. A discussão escalou para uma briga, com acusações voando. Ana saiu batendo a porta, deixando Sofia questionando se o amor valia tanto sofrimento. Sozinha novamente, ela se dedicou ao trabalho, ascendendo no centro comunitário, mas o vazio emocional a atormentava. 2 anos se passaram. Sofia, agora com 20 anos, recebeu uma promoção para coordenadora. Seu trabalho ajudava dezenas de meninas, mas o custo pessoal era alto, relacionamentos falhados, noites de insônia revivendo rejeições. Ela via Ana ocasionalmente em eventos, mas a distância crescia. Um dia, uma carta da mãe, seu pai faleceu. Venha ao enterro. Sofia foi, enfrentando olhares hostis de parentes. No cemitério, a mãe sussurrou, ele te amava, mas não entendia. As palavras a fizeram refletir, o preconceito era herdado, mas podia ser quebrado? Motivada, Sofia buscou reconciliação com Ana. Elas se encontraram em Sintra, sob as árvores antigas. Eu nunca parei de te amar, confessou Sofia. Ana, lágrimas nos olhos, eu também não. Elas reataram, mas com cautela, sabendo dos riscos. A sociedade portuguesa evoluía lentamente. Casamentos gays eram legais, mas a aceitação familiar era rara. Sofia jurou lutar, mas o alto preço fazia questionar, valia a pena o constante confronto? A tensão aumentava com novas ameaças. Um grupo conservador processou o centro por propaganda homossexual. Sofia liderou a defesa, mas o stress a levou ao limite. Em uma noite chuvosa, ela desabou, chorando. Porque tudo é tão difícil? Ana a consolou, mas o futuro parecia incerto, cheio de mais sacrifícios. 5 anos após a segunda expulsão, Sofia, agora com 23 anos, havia construído uma carreira sólida como ativista. Seu centro em Lisboa crescia, recebendo fundos da União Europeia para programas de inclusão LGBT. Mas o sucesso profissional contrastava com o caos pessoal. Ana e ela viviam juntas em um pequeno apartamento em Belém, mas as discussões eram frequentes. Ana queria uma vida mais discreta, não precisamos gritar nosso amor para o mundo. Sofia, porém, via isso como covardia, se nos escondermos, nada muda. O conflito explodiu quando Ana recebeu uma proposta de emprego em Bruxelas. É uma oportunidade para nós, disse ela. Sofia viu como fuga, você quer me deixar novamente? A briga terminou com Ana saindo, batendo a porta. Sozinha, Sofia enfrentou seus demónios internos, o medo de abandono, enraizado na rejeição familiar. Ela procurou terapia, uma novidade em Portugal, onde saúde mental ainda era tabu para questões LGBT. A terapeuta ajudou a explorar, sua raiva vem da dor não resolvida. Enquanto isso, a mãe de Sofia reapareceu, enviando mensagens pedindo perdão. Eu errei. Vamos nos ver? Sofia concordou com um encontro em um café à beira do Tejo. A mãe, envelhecida, chorou. Seu pai morreu arrependido. Sofia, emocionada, compartilhou sua vida. Eu amo Ana. Isso não é uma escolha. A mãe hesitou, mas acenou. Talvez eu possa tentar entender. Foi um pequeno passo, mas o primeiro em direção à reconciliação. Ana retornou dias depois, arrependida. Não vou sem você. Elas decidiram se mudar para Bruxelas, buscando um ambiente mais acolhedor. Em Portugal, apesar dos avanços, o conservadorismo rural e religioso persistia, com incidentes de homofobia nas notícias.
A mudança foi um alívio, mas trouxe novos desafios: adaptação cultural, saudades de casa. Sofia trabalhou remotamente para o centro, mas sentia falta do impacto direto. Em Bruxelas, elas se casaram em uma cerimônia simples, um sonho realizado. Mas a felicidade foi curta. Notícias de Portugal: o centro foi vandalizado por extremistas. Sofia voltou correndo, deixando Ana para trás. No local, grafites odiosos, fora pervertidos. A raiva a consumiu, ela organizou uma campanha de mídia, expondo o preconceito. A exposição trouxe aliados, mas também inimigos. Um dia, ela recebeu ameaças anônimas: cuidado, ou vai acabar como seu pai. O medo a paralisou. Ela questionava: era certo arriscar a vida por uma causa? Ana, preocupada, ligava diariamente: volte para mim. Mas Sofia sentia o dever moral. Em uma entrevista para a RTP, ela declarou: o amor não tem gênero. Portugal precisa evoluir. As palavras repercutiram, ganhando apoio de celebridades, mas também backlash de conservadores. A traição veio de um aliado inesperado. Um colega do centro, motivado por ciúmes profissionais, vazou informações falsas sobre Sofia, alegando corrupção. A mídia sensacionalista explorou a ativista LGBT em escândalo. Sofia lutou para limpar o nome, mas o dano foi feito. Doadores recuaram, o centro quase fechou. Desesperada, ela confrontou o colega: por quê? Ele respondeu: você acha que é santa? Eu mereço mais. A crise a levou a uma encruzilhada. Sacrificar a carreira ou lutar? Ela escolheu lutar, reunindo provas e processando o traidor. A vitória veio, mas exausta, ela retornou a Bruxelas. Ana a recebeu de braços abertos, mas notou a mudança. Sofia estava mais dura, menos confiante. O que isso nos custou? Perguntou Ana. Sofia não respondeu, mas internamente debatia: o ativismo valia a erosão da alma? Anos se passaram. Aos 28 anos, Sofia era reconhecida internacionalmente, palestrando em conferências sobre direitos LGBT. Mas o preço era visível: rugas prematuras, noites de ansiedade. Ana, agora gerente em uma ONG, sugeriu adotar uma criança: vamos construir uma família. Sofia hesitou, temendo o julgamento. E se repetirmos o ciclo de rejeição? A decisão veio após uma visita à mãe em Lisboa. Agora viúva e mais aberta, a mãe abençoou: se te faz feliz, eu apoio. Motivada, elas iniciaram um processo de adoção. Mas barreiras surgiram: burocracia portuguesa discriminatória para casais do mesmo sexo. Sofia lutou novamente, petições e protestos. O estresse testou o relacionamento. Ana acusou: você prioriza a causa sobre nós. Sofia rebateu: é para nosso futuro. A tensão culminou em uma separação temporária. Sofia voltou a Lisboa sozinha, refletindo sobre escolhas. Era certo impor sua luta a Ana? Ou devia comprometer? A solidão a forçou a confrontar, o amor exigia sacrifícios, mas até onde? De volta a Bruxelas após meses de reflexão, Sofia encontrou Ana mudada, mais distante, focada no trabalho. Precisamos conversar, disse Ana. Sentadas no sofá, Ana confessou: conheci alguém. Uma colega. O mundo de Sofia desabou. Como? Depois de tudo? Ana explicou: você estava sempre ausente, lutando batalhas. Eu me sentia sozinha. A traição, a terceira em sua vida, a deixou sem ar. Elas se separaram amigavelmente, mas Sofia voltou a Portugal destruída, aos 30 anos. Instalada em um apartamento em Porto, ela reconstruiu a vida como consultora freelance em direitos humanos. O sucesso veio: palestras pagas, artigos em jornais como o Público. Mas o vazio emocional persistia. Ela via Ana em redes sociais, feliz com a nova parceira, e questionava: fui eu quem a afastei? O conflito interno a consumia, o ativismo a definia, mas custava relacionamentos. Um dia, uma mensagem surpreendente: sua mãe, agora envolvida em um grupo de apoio a pais de filhos LGBT.
Venha para casa. Vamos reconstruir. Sofia visitou, encontrando aceitação genuína. Eu aprendi com meus erros, disse a mãe. Elas passaram dias conversando, curando feridas. Sofia compartilhou suas dores, expulsões, traições. A mãe chorou, eu causei isso. Perdoe-me. Inspirada, Sofia fundou uma fundação para famílias divididas por preconceito. O trabalho enchia, mas a solidão batia forte. Em um evento, ela conheceu Rita, uma advogada de 32 anos, lésbica assumida. O flerte foi natural, mas Sofia hesitava, e se der errado novamente? Rita, com sua confiança, a convenceu, vida é risco. Elas começaram a namorar, devagar, construindo confiança. Porém, o passado assombrava. Quando Rita quis apresentar Sofia à família dela, conservadora no Alentejo, o pânico veio. E se me rejeitarem? Rita assegurou, enfrentamos juntas. A visita foi tensa, olhares curiosos, perguntas veladas. O pai de Rita murmurou, isso é moderno demais para mim. Mas ninguém expulsou. Sofia sentiu um alívio parcial, mas o medo persistia. A alta tensão veio com uma oportunidade. Sofia foi convidada para a Forbes Women's Summit, reconhecida por seu impacto social. Mas dias antes, uma crise. Sua fundação foi acusada de promover agenda gay por um político conservador. Protestos fora do escritório, mídia atacando. Sofia debateu, cancelar ou enfrentar? Ela escolheu enfrentar, palestrando na cúpula sobre resiliência LGBT em Portugal. Na Forbes, ela brilhou, mas internamente tremia. De volta, Rita apoiou, você é incrível. O relacionamento floresceu, mas uma traição inesperada. A mãe de Sofia, pressionada por parentes, recuou no apoio público. Não posso ir contra a família toda, disse ela. Sofia, magoada, confrontou. Você me aceita só em privado? A discussão escalou, reabrindo velhas feridas. Decidida a não repetir padrões, Sofia terminou com Rita temporariamente. Preciso me curar sozinha. Isolada, ela viajou pelo país, de Faro a Braga, refletindo sobre escolhas. Era certo priorizar a causa sobre o pessoal? Ou equilibrar? Em uma praia deserta, ela chorou, liberando anos de dor. Meses depois, reconciliada com a mãe, Sofia retomou com Rita. Elas adotaram uma abordagem cautelosa, vivendo o amor sem alarde. Mas o sucesso de Sofia crescia, capa da Forbes como a ativista que mudou Portugal. A ironia, de sem-teto a ícone. Mas ela escondia a verdade, por trás do glamour, lutava com depressão, o preço da luta constante. Em uma entrevista, ela quase desabou. O ativismo salva vidas, mas cobra a sua. Rita ajudou a buscar equilíbrio. Juntas, elas enfrentaram um último desafio, um processo judicial contra discriminadores. A vitória veio, mas exausta, Sofia questionou, valeu a pena? Aos 35 anos, Sofia olhava para trás, expulsões, traições, vitórias. O amor com Rita era estável, mas marcado por cicatrizes. A sociedade portuguesa havia mudado um pouco, mais orgulho, menos preconceito. Mas o custo pessoal era imenso. Ela se perguntava se as escolhas foram certas. 10 anos após a primeira expulsão, Sofia, agora 38 anos, era uma figura proeminente, CEO de uma ONG internacional sediada em Lisboa, listada na Forbes como uma das mulheres mais influentes em direitos humanos. Mas por trás da fachada de sucesso, ela carregava segredos. Em uma noite chuvosa, ela encontrou uma sem-teto na rua, reconhecendo Ana, sua primeira amor, agora irreconhecível, magra e abatida. Ana? O que aconteceu? Ana, olhos vazios, a vida me quebrou. Após nos separarmos, tudo desandou. Sofia a levou para casa, oferecendo abrigo. Ana contou sua história. Após Bruxelas, o relacionamento novo falhou, levando-a à depressão, perda de emprego, ruas. Eu traí você 2 vezes. Mereço isso. Sofia, conflituada, sentiu pena misturada à raiva.
você me abandonou quando precisei. Mas o encontro a forçou a confrontar. Suas próprias escolhas a levaram ao topo, mas a que custo para os outros? Rita, agora esposa, questionou: por que ajudá-la? Ela te machucou. Sofia respondeu: porque entendo dor. Ajudando Ana a se recuperar, terapia, emprego, Sofia revivia memórias. Ana confessou: eu sempre te amei, mas o medo venceu. O triângulo emocional tenso, Rita ciumenta, Sofia dividida entre passado e presente. A crise veio quando a mídia descobriu: a ativista abriga ex-amante sem teto. Escândalo, acusações de hipocrisia, pois Sofia pregava independência. Conservadores atacaram: veja, o estilo de vida delas leva à ruína. Sofia defendeu em uma coletiva: isso prova o quanto a sociedade falha com nós. Mas internamente, duvidava: era sua culpa indireta pelo destino de Ana? A mãe, agora aliada, aconselhou: você não pode salvar todos. Mas Sofia insistiu, ajudando Ana a reconstruir. Em troca, Ana revelou uma verdade chocante: quando te deixei da primeira vez, eu estava grávida. Abortei por medo. Sofia ficou atordoada: por que não disse? Ana, você já sofria demais. A revelação abalou Sofia, uma escolha moral que ela nunca soube, adicionando camadas de culpa. O conflito interno culminou, Sofia questionou todas as decisões. Sacrificar o amor pela causa? Trair ideais por família? Em uma terapia em grupo, ela desabafou: paguei caro por ser eu mesma. Rita apoiou, mas o stress levou a uma briga: você vive no passado. Sofia rebateu: é o passado que me fez. Resolvendo, Sofia ajudou a Ana a se independizar, fechando o ciclo. Com Rita, elas adotaram uma menina, construindo a família sonhada. A sociedade portuguesa, mais tolerante, celebrava Sofia como heroína. Mas em noites quietas, ela refletia sobre os danos: famílias partidas, corações quebrados. No auge, na Forbes novamente, Sofia escondeu sua verdade. Apesar do sucesso, sentia-se vazia, questionando se o caminho foi certo. Ela continuou lutando, mas com sabedoria, equilíbrio entre causa e pessoal. A história de Sofia levanta uma questão: é certo sacrificar a felicidade pessoal pela mudança social, ou o preço é alto demais?